E algo que eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite, precisa estar atento para entender. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos estender a leitura até o versículo 5. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 5 em diante, diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor: E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e poder, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos, porém com justiça versículo 4: porém com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve os seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu li essa palavra essa semana algumas vezes, e nós já lemos essa palavra aqui muitas vezes. Nós lemos a Bíblia, como eu sempre tenho falado aqui, mas às vezes nós não prestamos atenção nos detalhes. E isso é muito importante, você aprender. Para aprender a Bíblia, irmãos, tem que prestar atenção nos detalhes. É por isso que tem pessoas que estão anos e anos a fio na igreja e eles não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, porque eles não prestam atenção nos detalhes e não buscam aprender as Escrituras. É necessário conhecer as Escrituras, porque Jesus disse, né? Nós já aprendemos aqui, semana passada, ou terça parece, que ele falou para os saduceus: vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Imagine quem eram os saduceus, imagine quem somos nós, né? Os saduceus conheciam muito mais do que qualquer um de nós aqui. E Jesus falou para eles que eles não conheciam. Então, irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é um livro sui generis no Antigo Testamento, porque esse livro é considerado pelos estudiosos como uma mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. E ele é o livro que mais fala a respeito de Jesus no Antigo Testamento. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico, porque ele falou muito a respeito do Messias. Então, quero trazer uma palavra para os irmãos aqui nessa noite, muito importante. Embora está bem difícil hoje, né? Está cada vez mais complicado, né? E a gente perde totalmente o raciocínio, né, com esse barulho. Se nós tivéssemos condição aqui financeira, nós podíamos climatizar aqui, ó, e fazer aqui um revestimento acústico. Colocava um blindex aqui, ó, e acabava todo o problema. Mas infelizmente a gente não tem, né?
Voltando aqui para o texto que nós lemos, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite é que eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, a sua descendência, Jesus e a sua concepção e o seu nascimento. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um tema aqui: Jesus, os jumentos e o princípio da sabedoria. Prestaram atenção? Jesus, os jumentos e o princípio da sabedoria. Pastor Mauro, o que tem a ver isso, jumento, com o nascimento de Jesus? Está vendo como nós precisamos estudar a Bíblia, irmãos? Por que os irmãos acham que Jesus é chamado, denominado, no livro de Provérbios, que foi lido aqui agora há pouco pelo diácono Danilo, como sabedoria? Isso tem um porquê. Nada que está na Bíblia que é por mero acaso. A Bíblia não é um livro aleatório. A Bíblia não é um livro comum, um livro de filosofia, de ciência. A Bíblia não é um livro de contos, de romance. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação do coração de Deus para o coração do homem. Então, irmãos, vou mostrar para vocês aqui, ao contrário do que muitos estudiosos, também estudiosos, pensam, uma coisa muito importante para a gente entender é a linhagem de Jesus. De onde Jesus veio? Se a gente for fazer um estudo sobre a árvore genealógica de Jesus, a gente vai descobrir coisas fascinantes. É que a gente não estuda genealogia. Quando a gente começa a ler um texto na Bíblia que tem genealogia, fulano gerou fulano, o outro fulano gerou fulano, nós pulamos, porque é exaustivo. Mas a palavra de Deus, o estudo exaustivo, é que nos dá suporte, edificação, nos dá substância para poder caminhar na presença do Senhor. E por que, pastor Mauro, o senhor está na igreja há tantos anos? Por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Aleluia. Um certo pastor que eu conheço, tenho amizade com ele, mora aqui em Catanduva. Eles são todos eles de família, a família toda, né? São todos pastores. E esse pastor, que é um amigo meu, o pastor Zé Carlos, um dia ele pastoreava a igreja na cidade de Ariranha, aqui perto de Catanduva, e um dos irmãos dele, que também é pastor, foi visitá-lo. E chegou lá, ele estava almoçando, esse irmão dele disse assim: Zé Carlos, eu não sei como é que você aguenta ficar em igreja 24 horas igual você faz. Todo dia. Ele falou: rapaz, a minha vida é isso. Eu fui chamado para isso, vocacionado para isso. Ah, mas eu também sou pastor, mas como que você faz? Ele falou: porque eu estou fundamentado na palavra de Deus. Se você não está, você diz que é pastor, eu acho que o seu ministério precisa ser revisto, falou para ele. Então, irmãos, é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos buscando as escrituras, conhecer. E o profeta Oséias, que nós citamos aqui agora há pouco, ele diz assim: conheçais o Senhor e prossigais em conhecer. E ele diz em Oséias 4:6, ele diz assim: o meu povo, Deus falando, o meu povo morreu, porque lhe faltou conhecimento. É muito sério, irmãos. Então, ao contrário do que até alguns estudiosos pensam, Jesus não veio da linhagem do rei Salomão. Vocês sabiam disso? Jesus não veio da linhagem de Salomão. Embora eu já vi pessoas até pregando que ele é descendente de Salomão. Mas eu vou mostrar para os irmãos aqui nessa noite que não é verdade. Nós percebemos, quando lemos esse texto aqui, Davi, o rei Davi, que é o pai de Salomão, ele teve muitos filhos. Muitos e muitos filhos. Quando a gente vai ler o capítulo 3 do primeiro livro das Crônicas, lá a Bíblia vai elencar e até denominar muitos filhos que o rei Davi teve. Porque ele tinha um harém, né? Ele tinha um harém, assim como Salomão também tinha um harém. E ele teve um outro filho chamado Natã. Isso aqui é muito importante nós sabermos, irmãos. E esse Natã, que é uma grande revelação que está nas Escrituras, nós vamos precisar dar uma olhada com atenção em outros textos para a gente entender isso. Primeiro, vamos ler de novo o versículo 1 do capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Observem,
sairá um ramo do tronco de Jessé. Quem é Jessé, irmãos? Vocês sabem? Jessé é o pai do rei Davi, filho de Boaz, filho de Ruth, que é a avó do rei Davi. Então observe, de Jessé sairá um ramo, e sairá um ramo do tronco de Jessé. Então esse ramo do tronco de Jessé é o rei Davi. Agora observe, e um renovo, está com letra maiúscula, renovo aí na sua Bíblia? Não? Deveria estar, porque esse renovo, ele aparece no capítulo 6, versículo 12, vamos ler lá, Isaías 6, 12, para a gente descobrir quem é o renovo que sairia da linhagem do rei Davi. Observem, glória a Deus, vamos glorificando o Senhor. Zacarias capítulo 6, versículo 12. Só para a gente entender, eu quero mostrar para os irmãos aqui, nessa noite, que a Bíblia realmente, ela está interligada, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é um livro insofismável. O que nós precisamos está aqui na Bíblia, o que eu e você precisa para a nossa vida está nas Escrituras. Olha lá, fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Olha lá a letra maiúscula. Ele brotará do seu, isso aqui está paralelo, é correlacionado com o texto de Isaías. E edificará o templo do Senhor. Quem será esse homem? Jesus. Esse templo vai ser reconstruído no milênio. É o templo do milênio. Agora, voltando para o livro do profeta Isaías, capítulo 11, sairá, versículo 1, um ramo do tronco de Jessé. Nós já descobrimos que esse ramo é o rei Davi. E um renovo brotará das raízes dele. Jesus é o renovo. Agora, quem são essas raízes? Não. Vamos descobrir, para os irmãos perceberem de onde Jesus saiu. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Alguns versículos para a gente entender quem são essas raízes. Nós vamos ler só o versículo 5, 1 Crônicas 3, só o versículo 5. Os irmãos que têm dificuldade de achar na Bíblia, pode olhar ali, ó. Estes lilas, aí quando a gente começa a ler a partir do versículo 1, vai começar a mostrar filhos que Davi teve. Agora, estes o que? Filhos, lhe nasceram em Jerusalém. Preste muita atenção nisso aqui, é muito importante saber que esses filhos não nasceram em qualquer lugar. Eles nasceram quando ele estava reinando em Jerusalém, porque Davi ficou 3 anos e meio reinando em Hebrom. Depois, o restante dos 40 anos, 33 anos e meio, ele vai ficar, 37 anos e meio, ele vai ficar reinando em Jerusalém. Lá em Jerusalém vai lhe nascer esses filhos, ó, 4 filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsuá, que é a Batsheba, né? E filha de Amiel. Desses 4 filhos, esses são as raízes, que está falando no capítulo 11, versículo 1. Voltemos para o capítulo 11, versículo 1 de Isaías. Sairá um ramo do tronco de Jessé. Esse ramo é o rei Davi. E um renovo, Jesus, brotará. Sairá raízes dele. Essas raízes aqui são os filhos, 4 filhos de Davi, que nasceu em Jerusalém. De uma dessas raízes Jesus vai ser proveniente. Que raiz é essa? Natã. Daqueles 4 lá. Quando a gente vai para o evangelho que escreveu Lucas, vamos ler esse texto também, Lucas 3, 31 e 32, vocês vão entender aqui por que Jesus não sai da linhagem de Salomão. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor para sempre. As crianças, irmãos, elas já têm que ser instruídas desde pequenininha, né? Para acostumar na igreja.
que elas vão pegando o ambiente da igreja. Olha lá. Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã e Natã de Davi. Esse é o filho de Davi, nascido em Jerusalém, da onde Jesus vai sair a sua linhagem. Porque Natã, ele está dentro da linhagem de Maria, ou Maria está dentro da linhagem dele. Enquanto Salomão, José, que era o pai terreno de Jesus, ele está dentro da linhagem de Salomão. Agora, por que, irmãos, quando a gente vê a genealogia de Jesus, narrada por Mateus, ele vai citar o filho, o rei Salomão, não cita Natã, mas Lucas está citando Natã, porque Jesus vem dessa linhagem de Natã. Agora, por que ele não sai da linhagem do rei Salomão? Vou mostrar para vocês também por quê. De todos os filhos que Davi teve, irmãos, isso aqui é muito importante também a gente entender. Todos os filhos, com exceção de Salomão, todos foram presenteados com jumentos. Todos eles tinham um jumento ou um mulo para eles montarem. Agora, a exceção foi Salomão, porque quando ele nasceu, Davi já começou a comprar cavalos vindo do Egito e entregar para ele de presente. Ele foi privilegiado. Isso daqui é muito perigoso quando nós fazemos isso com os filhos. Privilegiar um em detrimento do outro, não é? Quando se vai comprar alguma coisa para um filho, deve se comprar igual, ou então não compra para ninguém, porque Salomão foi privilegiado, e na medida que ele foi sendo privilegiado, ele também foi acumulando problemas, tanto que quando ele assume o trono de Israel, um dos critérios para se ser rei em Israel é que não se podia acumular cavalos, principalmente cavalos vindo do Egito. Os cavalos de Salomão, que a Bíblia mostra que ele tinha muitos e muitos cavalos, vinham do Egito e vinha da Cilícia, que é a atual Turquia hoje. Então, irmãos, ele foi acumulando cavalos. Vamos ler um outro texto. Deuteronômio 17, 16. Preste atenção nisso daqui. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que vai assistir pelas redes sociais aí, ame a palavra de Deus, dê valor nas escrituras, porque ela tem a direção certa. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos. Ele quem? Os reis. Aqui o capítulo 17 de Deuteronômio é uma instrução para a conduta dos reis. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Os cavalos que Salomão acumulou vinham quase todos do Egito e da Cilícia. Olha o ponto dos pontos que levou Salomão à sua queda. Além do que também as mulheres estrangeiras que ele foi casando e fazendo alianças políticas com os pais dessas mulheres, para também ampliar o seu reino. Tudo bem, pastor Mauro, já entendi. Mas aonde o senhor quer chegar com isso? Onde eu quero chegar, irmãos, é que nós precisamos entender uma coisa que é basilar para a nossa vida. Todo ensinamento que nós precisamos, toda a direção que nós precisamos para nós e para a nossa família, para os filhos, para os netos, está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem o que nós precisamos. Se você é pai, se você é mãe, avô, avó, não obstante a educação seja a responsabilidade dos pais, o que você pode fazer é dar um conselho. Olhe para a palavra de Deus, instrua o teu filho à luz da palavra de Deus, porque o teu filho vai ser uma bênção na sociedade. Viu? Há uns dias atrás eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior pregando uma mensagem, e ele estava dizendo assim: para de falar que teu filho é um herói, para de falar que teu filho é isso, meu filho é inteligente, olha como ele é inteligente olhando o celular. Isso não é inteligência, isso daí é perigo à vista. Quando você dá um celular na mão de uma criança que não tem a capacidade mental para poder digerir e poder gerenciar todo o acúmulo de informações que ele vai receber, que vem de um aparelho eletrônico, você não está fazendo bem para o teu filho. Preste atenção nisso.
Dê uma Bíblia de presente para o teu filho. Aí se ele não sabe ler, com figuras, com figurinhas. Se você está aprendendo a ler, ensine ele a ler as escrituras. Conte as histórias da Bíblia, como o povo de Israel fazia. A Bíblia diz, o salmista diz que eles sentavam à beira das fogueiras durante a peregrinação no deserto, e eles contavam para as gerações que iam nascendo os feitos que o Deus de Israel tinha feito pela nação. E eles iam passando isso de geração em geração. E até hoje a cultura judaica ainda tem os midrashins, que são as narrativas, as histórias que eles vão contando. Tradição oral, tradições oral. Então, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Salomão tinha cavalos. Os outros filhos de Davi, todos eles tinham jumentos. Como que eu sei disso? Vamos ler um outro texto. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Observem qual era a cavalgadura, qual era o veículo que os filhos de Davi utilizavam, com exceção de Salomão. Glória a Deus. Olha lá. E os servos de Absalão fizeram Amnon, como Absalão lhes haviam. Aqui é uma história muito terrível, triste, que aconteceu na vida do rei Davi. Amnon era um dos filhos de Davi, mimado, um dos filhos mimados de Davi, que cometeu um incesto, estuprou a própria irmã dele, Tamar. Absalão era o outro filho, mimado também, que foi lá e matou o seu próprio irmão para vingar-se. E aconteceu que isso trouxe um caos no reino de Davi. Olha lá, e os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado, matou ele. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montando cada um no seu, fugiram. Tem cavalo ali? Porque eles não tinham cavalo, eles tinham jumento, mulo, jumento. Mas Salomão tinha cavalos. Então, irmãos, observem comigo. Por que Jesus não poderia vir da linhagem de Salomão? Por causa de todos os problemas que alcançaram a vida do rei Salomão. Deus decretou uma maldição sobre o trono de Salomão. Vocês sabiam disso? Uma maldição sobre o trono, que nenhum depois da linhagem de Judá poderia mais ocupar o trono. O Messias não poderia ocupar o trono se ele viesse da linhagem de Salomão. Porque aconteceu que Deus estabeleceu uma maldição sobre o trono do rei Salomão. Vamos ler a Bíblia. Jeremias 22, do 28 ao 30. Por que Jesus, ele vem da linhagem de Natã? Por que Jesus não entrou em Jerusalém na sua entrada triunfal, montado num cavalo, se ele era o rei dos reis, e ele foi proclamado como rei, com palmas nas mãos? Olha lá. E o servo, não, ainda não. E este homem, Conias, que é o mesmo rei Jeconias, que é da tribo de Judá e vem da linhagem de Salomão. Algum vaso desprezado e quebrado, um vaso que ninguém se agrada, porque a razão foram ele e a sua linhagem arremessados e arrojados para uma terra que não conhecem. Eles foram levados para a Babilônia cativo. Próximo versículo. Terra, 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 igreja, judeus e gentios, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem fica sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para sentar-se sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Perceberam? Por que Jesus não poderia ser o rei de Israel, o rei dos reis, vindo da linhagem de Salomão? Então ele vem da linhagem de Natã. Quando ele entra em Jerusalém, você já ouviu falar da festa de ramos, que os católicos promovem? Era aqueles ramos que eles colocam na rua. Isso está tipificando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando eles receberam Jesus com palmas nas mãos. Porque eles receberam e eles disseram assim: bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Paz na terra. Aí eles vão dizer assim: o rei que vem em nome do Senhor. Está cumprindo-se o capítulo 9, versículo 9
de Zacarias. Vamos ler também Zacarias 9:9, para que você possa entender por que Jesus, ao invés dele pegar um cavalo, sendo ele o maior de todos os reis, o dono de tudo, o dono da terra, o dono de todas as posses, o Senhor que criou tudo, ele poderia ter o cavalo que ele quisesse à sua disposição, mas ele escolhe um jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo, traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumento. Esse texto também está em paralelo com Gênesis 49, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, na entrada triunfal, antes da sua morte, uma semana antes, ele está dizendo assim: eu sou aquele que vem da linhagem de Natã. Glória a Deus, porque eu vou me assentar sobre o trono de Israel, vou julgar com equidade e com justiça, por isso eu estou entrando montado em um jumentinho. Eu sou da linhagem de Davi, da linhagem de Natã. Você viu a Bíblia, irmãos? Você pode dar um glória para o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Como a Bíblia é a coisa mais preciosa, o tesouro inestimável que nós podemos ter. Volte para o capítulo 11 do profeta Isaías. Eu estou caminhando para o fim. Glória a Deus. Capítulo 11, olha o versículo 1. Sairá um ramo do tronco de Jessé. Esse ramo é o rei Davi. E um renovo, Jesus, brotará das raízes dele. As raízes são os 4 filhos que Davi teve em Jerusalém. De um desses filhos, Natã, Jesus é descendente. Versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Isso aqui é quando Jesus é batizado por João. 7 atributos de Deus, do Espírito Santo, repousam sobre ele. Porque ele, como homem, ele precisava da orientação do Espírito Santo para tudo o que ele fazia, para os milagres, para saber o pensamento dos homens, porque ele estava privado dos seus atributos, que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, quer dizer, ele se despiu dos seus atributos. Agora, olha o versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, de entendimento. Do que? De sabedoria, de entendimento. Perceberam que são atributos de conhecimento? De conhecimento, de entendimento. O Espírito de conselho, para poder aconselhar, para poder orientar as pessoas. E o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor. Você sabia que esse último aqui agora, o temor do Senhor é aquele que ele escolhe, desses 7 atributos, o temor ao Senhor é o que ele escolhe para ser a maior referência do seu ministério. Como assim, pastor Mauro? Porque ele recebeu, olha, acompanhe de novo, versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, letra maiúscula, Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, de entendimento. Por isso, irmãos, que ele é chamado de sabedoria no livro de Provérbios. E você sabe qual é o princípio da sabedoria? O temor. Vamos ler esse versículo? Provérbios 9:10. Olha como a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ainda não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, passe a crer nessa palavra, leia ela, eduque os seus filhos à luz dela, mostre essa palavra para outras pessoas, queira que as outras pessoas também conheçam o que você está recebendo na igreja, porque você vai ser uma bênção em todos os lugares. O temor do Senhor é o princípio, e o conhecimento do santo é o... Perceberam que todos os atributos que ele vai recebendo lá está nesse versículo? Então ele escolhe o temor do Senhor para ser a maior referência do seu ministério. Por que ele faz isso? Volte para Isaías 11, você vai entender.
Versículo 3. E fará de rápido entendimento no temor do Senhor. Olha como do 7, o temor é o que ele pega como referência. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele viu uma situação, por mais complexa, por mais terrível, por mais atemorizadora ou catastrófica que fosse, Jesus não ia tomando decisões e não ia julgando segundo o que ele via ou o que ele ouvia. Ele recebia orientação do Espírito de Deus para tomar as decisões. Sabe por quê? Porque Jesus é o maior exemplo de temor do Senhor. Quem diz temer ao Senhor, mas não recebe orientações do Espírito Santo, não teme a Deus coisa nenhuma. Não teme a Deus. Não teme a Deus. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor, eu já ensinei aos irmãos aqui o que é. É você ter uma devoção muito grande ao Senhor. E você ter vou usar a palavra aqui, respeito muito grande ao Deus que você serve. Porque nós não estamos na presença de qualquer pessoa. Nós não estamos na presença, como o Danilo falou, de um magistrado apenas, de um juiz, ou de um ministro do Supremo Tribunal, ou do senhor, excelentíssimo senhor presidente da República. Nós estamos aqui diante daquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que dirige tudo e todos, aquele que dirige o universo. É o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite. Glória a Deus. Então você percebeu por que Jesus é chamado de princípio da sabedoria no livro de Provérbios? O princípio, depois você leia na sua casa o capítulo 8 de Provérbios. Leia inteiro se você puder. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, preste atenção. Jesus, quando ele vai se fazer carne, porque eu não sei se eu já expliquei para os irmãos, eu acredito que já. Jesus, antes dele vir como homem, ele habitava dentro do Pai. Isso aqui é uma doutrina muito profunda que eu já expliquei aqui. Ele habitava dentro do Pai. E os dois maiores desafios que Jesus teve para vir aqui se tornar homem, Ana Luísa, vocês sabem qual foi? Os dois maiores desafios de Jesus. O primeiro grande desafio que Jesus teve para ele chegar aqui e se tornar homem, sendo ele Deus, foi o da concepção. Você sabe que a ciência, ela diz que a vida começa na concepção. Quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, nesse momento acontece a concepção. É ali que nasce uma vida. Não é nada dessa história aí por isso que nós somos contra o aborto. Por isso que nós somos contra a manipulação de células embrionárias, porque ali já tem uma alma. Jesus, antes dele se tornar homem, ele era uma alma que possuía um espírito. Ok? Ele precisava agora se tornar carne, homem, para ele cumprir todo o propósito salvífico, o plano da salvação que nasceu no coração do Pai. Então, para ele se tornar homem, ele precisava... Agora, como ter a concepção? Como acontece a concepção? Como eu falei, o espermatozoide e o óvulo, eles se juntam. Isso é barro com barro. Sabiam que é barro com barro? Isso é a junção perfeita que Deus criou. Quando se junta e acontece a concepção, já existe uma alma e um espírito. Já é uma vida. Quando está lá aquele saquinho que o médico mostra na ultrassom, que eu esqueci o nome agora, é a bolsinha gestacional, irmã Roberta. Eu falo saco gestacional, um pequeno saquinho. Ali já tem uma pessoa, já é uma alma. Pastor Mauro, o senhor está explicando essas coisas com criança aqui na igreja? Se nós não explicar para eles aqui na igreja, eles vão aprender tudo errado lá fora. E a escola, conforme a escola que eles vão também, não estou generalizando, vai explicar errado para eles. Eles já sabem, irmãos, que nós não viemos trazido pela cegonha. Eles já sabem que também que nós estamos aqui, que nós não nascemos de uma abóbora não, viu?
Não fique pensando que as crianças de hoje não sabem, porque eles assistem TV, eles olham para celular. Nós estamos falando aqui algo natural. Foi Deus que fez. O Senhor Deus criou a vida. Só Ele pode tirar uma vida, viu? Então aqui, ó, a concepção, a junção do barro. Nesse momento nasce uma vida. Mas o grande problema agora que precisava acontecer é porque Maria era solteira. Ela não tinha marido. Então o que foi que aconteceu? Segundo Mateus capítulo 1, versículo 18, o Espírito do Santo, a sombra do Espírito Santo, a sua virtude, veio sobre Maria, que é chamada na Bíblia de agraciada. E naquele momento, acontece a concepção no ventre dela, não precisou de conjunção carnal, ela não teve conjunção carnal com o homem, foi o Espírito Santo. Jesus é fruto porque Jesus já tinha uma alma e um espírito, precisava da concepção, e quem fez isso foi o Espírito Santo. Jesus é o homem perfeito, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Os gnósticos no primeiro século diziam que Jesus não poderia ser o Messias, ou porque eles diziam a carne, a matéria, ela é ruim. Então como esse homem pode ser o Messias? Como o espírito é bom, mas a matéria é ruim? Isso foi resolvido no quinto século, no quinto século, depois com o concílio de Calcedônia. E eles explicam, a teologia explica isso como união hipostática. União hipostática. Jesus 100% homem, 100% Deus. União hipostática. Então a concepção foi resolvida assim. Agora tinha um problema. O segundo grande desafio de Jesus era nascer. Porque Maria era virgem. Uma mulher virgem não tem dilatação. Sabiam? Não tem. Quando o ímã de uma mulher se rompe, ela começa a preparar, todo o organismo dela começa a ser preparado. É uma chave que abre, uma porta que se abre para o nascimento de uma nova vida. Um dia eu vou dar um estudo para os irmãos aqui, para casais só, e vou falar sobre o ímã da mulher, para os irmãos entender por que uma mulher deve se preservar para o casamento. Por que uma mulher precisa fazer isso? Qual a importância desse pequeno véu no mundo espiritual e na vida de uma mulher? Aleluia. Glória a Deus. Quando ele se rompe, começa a preparação, mas Maria era virgem. Como preparar, como ter dilatação, como Jesus ia nascer. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que a dor que Maria sentiu no momento que ela começou a entrar em trabalho de parto foi muito maior do que qualquer outra mulher, porque ela era virgem. Nesse momento, precisou de uma intervenção direta de Deus, para que Jesus nascesse. Vamos ler um texto. Abra sua Bíblia no Salmo 22, para você ver quem fez o parto de Jesus, que eu já ensinei para os irmãos, que ele não nasceu numa manjedoura. Glória a Deus, aleluia. Versos 9 e 10. Observem. Glória a Deus. Salmo 22. A Bíblia não é apenas para ser lida corrida, irmãos. Tem que estudar a palavra de Deus. Olha lá. Mas tu és o que me tiraste da madre e que me preservaste, estando eu ainda nos seios de minha mãe. Verso 10. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Quem tirou ele? Deus. És o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Abra sua Bíblia no Salmo 76. Glória a Deus. Salmo 71, verso 6. Para a gente finalizar. Olha o segundo desafio de Jesus, nascer. Eu estou falando só dois. Os desafios de Jesus foram imensos durante o seu ministério terreno, a sua vida terrena. Em ti me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tirastes das entranhas de minha mãe. O meu louvor será teu constantemente. Você pode dizer amém? Foi Deus quem fez o parto de Maria, para que Jesus nascesse. Isso aqui é muito sério, irmãos. Jesus é o homem perfeito. A nossa maior referência é o Senhor Jesus.
você possa guardar essa palavra no teu coração, colocá-la em prática. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Glória a Deus, soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, te agradecemos por essa noite.